Portanto, muito boa tarde, estamos poucos, mas bons, como se costuma dizer. O Jorge Gaspar não está cá, penso que não está em Lisboa, telefonou-me, o José Luís Cardoso também não está, o Manuel Porto também não está, e portanto, por sequência, sou eu que vou presidir a sessão e espero que as coisas corram bem, vão correr com certeza. E vamos ter uma ata para ler. Temos uma ata que fui eu que fiz e vou começar por ler essa ata e depois então passaremos à ordem de trabalho. A cadeira tem um buraco enorme. A cadeira tem um buraco, não é isso? Eu quase caí. Então esta é a ata da reunião de 10 de outubro. 10 de outubro de 2019, reuniu a classe de letras desta academia sob a presidência do Sr. Jorge Gaspar, presidente da classe, com a seguinte ordem do dia. Comunicação da académica Sra. Dona Maria da Glória Garcia, intitulada O atual sistema jurídico, porosidades, permeabilidades, limites. Comunicação do académico Sr. Manuel Brás Teixeira, intitulada Filosofia Jurídica, de José Armando Saraiva. Os trabalhos tiveram início pelas 15 horas com a presença dos seguintes académicos: sócios efetivos, Adriano Moreira, Aires do Nascimento, António Brás Teixeira, António Menezes Cordeiro, Bernardo Haroldo, Jorge Barbosa Gaspar, Jorge Braga de Macedo, José Luís Cardoso, Michel Renault, Pedro Soares Martínez, Teresa Barata Salgueiro. Sócios eméritos, Joaquim Cerqueira Gonçalves. Sócios correspondentes, Eduardo Lucas Coelho, João Carlos Espada, João Abel da Fonseca, José Esteves Pereira, Manuel Braga da Cruz, Maria da Glória Garcia, Mário Vieira de Carvalho, Pedro Romano Martínez. Sócio correspondente estrangeiro, Maria de Fátima Roque. Da classe de Ciências, Manuel Lemos de Sousa. Justificaram a falta Albano Estrela, António Valdemar, Fernando Batista, José Adriano Freitas de Carvalho, Luís Pinto Ramalho e Manuel Porto. Depois de saudar os presentes, o Presidente deu a palavra à académica Sra. Dona Maria da Glória Garcia, que começou por recordar, e cito, que na base do sistema jurídico está o homem como pessoa, local e temporalmente situado, e apresentou uma reflexão sobre o Estado de Direito, em que procurou delinear o enquadramento da ação do Estado, bem como a dinâmica do direito que o rege, em vivências do nosso dia-a-dia. Salientou que o direito administrativo, e cito, está permanentemente a receber da sociedade mensagens na forma de informações e conhecimentos que depois reelabora, modela e incorpora nas formas de agir em que se exterioriza, sublinhando que a permanente circulação de informação e de conhecimento entre sociedade e o direito, na sua progressiva e recíproca adaptação, mantém o Estado de Direito sadio. Recordou que a introdução de preocupações sociais no final do século XIX, princípios do século XX, e em especial depois da Segunda Grande Guerra, ampliou consideravelmente a organização administrativa do Estado. Nova ampliação se verificou nos finais do século XX e início já do XXI, com a emergência de novos problemas sociais a que o Estado tem de dar resposta, e deu vários exemplos desses problemas, como os ligados ao ordenamento do território e ao urbanismo, de natureza ambiental, concorrência económica entre privados, propagação de doenças ou prevenção de perigos, entre outros. Estas tarefas, que apelidou de tarefas de gestão de políticas públicas, implicam uma forma diferente de exteriorização do Estado de Direito, buscando novas coerências, o que a levou a questionar, e cito, como é que neste enquadramento histórico se realiza o Estado de Direito. Ou seja, como é dada a resposta estadual ao desafio social, uma vez que a compreensão das diversas facetas da realidade exige grande diversidade de saberes técnicos e um conhecimento pormenorizado do território. A satisfação do interesse público mais variados e especializados leva a colocar a questão de quem decide o quê, segundo que critérios, sob que controlo, questões que, por sua vez, conduzem, por um lado, a outra questão sobre quem define o interesse público, e, por outro lado, à necessidade de participação pública sob novas formas, que apelidou de processo de invenção. Quanto à definição do interesse público, salientou que a administração pública não é a única entidade a fazê-lo e tem de se apoiar em outras amarras para além da lei de conteúdos precisos e pré-determinados. O caminho tem sido procurar novas modalidades de participação da sociedade na realização do direito. Segundo a oradora, a ideia de participação cívica não circunscrita ao plano eletivo, mas respeitando interesses parciais,
na área da saúde, do ambiente, do ordenamento do território e outros, tem finalidades diferentes e traduz uma forma de reforço da qualidade da democracia. O que está em causa na participação parcelar, constitucionalmente prevista, é a possibilidade de contribuir para o processo de produção de sentido do direito, o segundo explicou. Na conclusão, voltou a salientar que a realidade social que historicamente vivemos é diferente de outrora. Direito e poder estadual continuam a estar intimamente relacionados, mas de um modo diferente, um modo que evidencia as porosidades e permeabilidades do sistema jurídico, bem como os seus limites. Sujeitos do direito, cada um de nós contribui para a resposta à necessidade de vivência pacífica e justa da sociedade e, mais uma vez, concretizou o tipo de resposta que é exigida a todos e a cada um como cidadãos, como peritos de áreas específicas do saber científico e técnico, como juízes e como agentes da administração pública ou como deputados. Aberto um período de intervenções, participaram no debate os confrades Braga de Macedo, Lemos de Sousa, Menezes Cordeiro, Braga da Cruz e Soares Martínez. O Presidente deu então a palavra ao académico Sr. Manuel Brás Teixeira, que salientou as diferenças na reflexão jurídica de José Hermano Saraiva entre dois períodos separados quase por 20 anos, com base em textos produzidos pelo autor em apreço. No primeiro texto, ainda nos anos 40, José Hermano Saraiva revela influências de Vieira de Almeida e do positivismo lógico sobre a crise do constitucionalismo e do direito privado. O orador sublinhou que a crise epistemológica refletia no direito a mudança no pensamento científico em geral. Originada nas ciências da natureza, projetou-se depois noutros ramos do saber, incluindo na ciência jurídica, onde, segundo Saraiva, a crise seria superável pela substituição da lógica mecanicista aristotélica por uma lógica relacional e pela dinâmica do positivismo lógico. No texto dos anos 60, José Hermano Saraiva abandona os pressupostos lógicos de juventude, mostra influências de Delfim Santos e da fenomenologia e aproxima-se das ideias de Cabral Moncada ao afastar-se do que lhe parecia ser um excesso de logicismo. A reflexão levada a cabo inicia-se com os três problemas do direito: fundamento, natureza e finalidade. O conferencista referiu depois alguns temas que José Hermano Saraiva tratou como diversos antinomias, aparentemente irredutíveis, que não tinham origem na realidade, mas nas ideias que sobre ela cada um construía. Também se interessou pelo problema da definição de justiça e injustiça e pela distinção entre diferentes formas de injustiça objetiva. A reflexão estendeu-se à distinção entre moral e direito, uma vez que a função do direito era disciplinar as relações sociais com base nos valores da sociedade, a relação entre o plano do ser e do deve ser. Aberto um período de intervenções, participaram no debate os confrades Braga de Macedo, Cerqueira Gonçalves, Esteves Pereira, Braga da Cruz, Michel Renaud e Jorge Gaspar, tendo sido dados mais alguns esclarecimentos, não só sobre a posição de José Hermano Saraiva face à filosofia do direito, mas também como pessoa. Pelas 17h15, o Presidente agradeceu mais uma vez as presenças e encerrou a sessão. Agora, como temos aqui alguns presentes, queria perguntar se há algumas observações a esta ata. Ou se, então, podemos considerar aprovada. Muito obrigado e entramos, então, nos nossos trabalhos de hoje para ouvir o académico José Esteves Pereira, que convido, então, a fazer a sua apresentação. Muito boa tarde, caros confrades. Eu proponho-me abordar o pensamento liberal de Silvestre Pinheiro Ferreira e também referindo-me aos 250 anos do seu nascimento, que ocorreu precisamente no dia de São Silvestre de 1769, portanto no 31 de dezembro, e obviamente que neste tempo que me é dado. Está melhor agora? E agora? Agora parece que está melhor. Está aqui, será do telemóvel? Não. Mais perto? É? Pois talvez. Bom, aquilo a que eu me vou referir tem a ver com a teorização política liberal de Silvestre Pinheiro Ferreira, no período que corresponde ao seu exílio em França,
a seguir ao vintismo e ainda aos sucessos de 1823 e 24, a Vila Francada e a Avilada, onde ele foi ator, quer dizer, ator político, porque tendo acompanhado o rei Dom João VI com a vinda dele, enfim, no dia 4 de julho de 1821, para jurar as bases da Constituição, não só leu o discurso do rei, redigiu e leu o discurso do rei, como assumiu, no fundo, as ideias que eram as ideias do poder, que eram as ideias de Dom João VI, e correspondiam a uma sintonia, quer dizer, tinha uma sintonia muito grande com o então Conde de Palmela. E já aí se verificou, obviamente, uma discrepância muito significativa entre aquilo que estava a ser discutido maioritariamente nas Cortes Constituintes, quando ele chega, que era um democratismo exacerbado, enquanto que a posição de Silvestre Pinheiro Ferreira e a anuência do próprio Dom João VI a uma solução cartista. Preciso não esquecermos que desde 1814 Silvestre Pinheiro Ferreira tinha sido consultado sobre o que é que poderia ser feito em termos de reforma, na perspectiva também da Corte voltar a Lisboa, mas houve uma série de considerações que entretanto, o Silvestre Pinheiro Ferreira desenvolveu e que seriam depois reiteradas a partir de uma consulta do rei, já na véspera da vinda para Lisboa, para participar, enfim, para ser recebido pelo Soberano Congresso, e aí se verifica já a posição que será a de Silvestre Pinheiro Ferreira, que é uma posição liberal, essencialmente moderada, e que ia no sentido da outorga de uma Carta Constitucional. Portanto, se quisermos falar numa pré-história do cartismo em Portugal, temos que nos reportar precisamente a esse ambiente, em que efetivamente não se pode esquecer também o Conde de Palmela, mas que terá depois uma atuação que é muito significativa, não a de Silvestre Pinheiro Ferreira, que, cumprido o seu papel como Ministro dos Negócios Estrangeiros até junho, sensivelmente até junho de 1823, depois, a partir de algumas vicissitudes, enfim, que têm a ver com a sua vida pessoal, ele vai se deslocar de facto para Paris. É um exílio voluntário, entre voluntário e forçado, como é óbvio, mas de qualquer modo poderia continuar em Portugal. E é aí que ele efetivamente vai desenvolver a sua autorização política. E, portanto, dentro da economia de tempo desta comunicação, eu vou-me centrar, de facto, nessa teorização no constitucionalismo liberal de Silvestre Pinheiro Ferreira, que cobre as posições dele do ponto de vista político e, sobretudo, jurisconstitucional. Ele desenvolverá uma tarefa, um trabalho notável em França, muito respeitado por autoridades europeias no campo de direito, do direito interno e externo. Será um convivente com Vitor Cousin, foi visto com muito cuidado na questão sobre a paz e a guerra por Proudhon, era sócio-correspondente, foi feito sócio-correspondente da Academia de Ciências Morais e Políticas na secção de legislação do Institut de France, e regressará depois em 1842. E é neste período, por assim dizer, do início da década de 30, o Silvestre Pinheiro Ferreira vai viver em França, em Paris, no fim da restauração borbónica e, sobretudo, no tempo de governos bastante ultra-conservadores, como depois assistirá à Revolução de Julho, e esse é o período talvez mais fecundo da sua produção, que não é só de natureza política ou constitucional, é também filosófica, prolongando uma atividade que teve como professor de filosofia no Rio de Janeiro,
para onde se deslocou a partir de 1807, a partir de Berlim, onde foi encarregado de negócios de Portugal, e onde teve a oportunidade de, entre outras coisas, por exemplo, ouvir Fichte. E a par dessa produção de natureza mais filosófica, ele vai, obviamente, desenvolver as suas ideias. E é sobre isso que eu vou falar. É muito extensa e pormenorizada a estruturação jusconstitucional de Pinheiro Ferreira, mesmo na obra de maior acessibilidade de leitura, como acontece com o Manual do Cidadão, organizado no modo de perguntas e respostas, onde vão sendo equacionados um conjunto de temas concernentes aos vários aspectos da organização política, de que importa salientar alguns pontos mais relevantes. Testemunho vivo da transição do regime absolutista para o representativo, que virá a defender e teorizar, o respeitado publicista português desenvolverá as suas posições moderadas, que o distanciam do contratualismo russoniano, na medida em que defende a continuidade histórico-social nos antípodas de formulações decorrentes do que chama o estado de isolamento. Procurando responder à razão pela qual os homens reunidos em sociedade esperam atingir o máximo de felicidade possível, afirmará o seguinte: convencidos de que lhes era impossível só com a sua força individual defender as suas pessoas e propriedades contra os ataques dos inimigos mais fortes, pensaram que reunidos em sociedade se poderiam assegurar a todos, reciprocamente, o gozo dos seus direitos e se obrigarem cada um ao cumprimento dos seus deveres. Para tanto, exigia-se uma lei do justo que presidia às relações sociais, políticas e morais, que corresponda ao que mostra ser mais útil ao homem e ao cidadão, segundo a sua natureza e o seu destino em sociedade. Nesta formulação, que aparentemente o aproxima do utilitarismo de Bentham e do princípio de greatest happiness to the great number, deparamos com uma demarcação relativamente ao pensador inglês. A principal objeção ao princípio de maior bem para o maior número de matriz benthamiana reside no facto de lhe parecer absurdo que na sociedade constituída prevaleça o sacrifício dos interesses do menor aos do maior número, o que prejudicaria o interesse comum geral de todos os que os compõem, pois o que não aproveita senão alguns somente, por mais numerosos que sejam estes últimos, não é mais do que um privilégio, isto é, uma violação do pacto social e, portanto, uma injustiça. De tal entendimento decorre ainda a questão de saber se pode haver alguma coisa que a todos seja igualmente útil, o que, embora não possa ser cumprido universalmente, poderá, em todo caso, existir relativamente à situação particular de cada um expresso na igualdade perante a lei. Ao que acaba de ser considerado, subjazem muito a ideia de pacto social a que há pouco aludi e que se resolve no consentimento expresso ou tácito perante as leis fundamentais constitutivas do Estado. No entanto, se por tal pacto parece surgir eventual restrição à esfera dos direitos individuais, então não significa, em seu entender, que entrando em sociedade se verifica um sacrifício de uma parte excessivamente desses direitos. Eu não faria esta citação que aqui está, terão depois oportunidade de ver, né, no texto publicado. É neste contexto de natureza circunstancial histórica que, portanto, melhor se pode explicar a sistematização silvestrina dos direitos naturais, compreendendo a liberdade individual, a segurança pessoal e a propriedade real. Por liberdade individual, Pinheiro Ferreira entende, nomeadamente, o gozo da liberdade de correspondência, de residência, de indústria, de livre manifestação de opinião. Quanto à segurança pessoal, estamos perante um direito que implica duas ordens de deveres. Por um lado, não atentar contra a vida e a propriedade de ninguém. Por outro lado, socorrer na medida das faculdades de cada um. Todo cidadão que, por razões de ordem natural ou em casos de ofensa contra a sua vida, saúde ou tranquilidade, necessite de ajuda. Quanto ao direito de propriedade, consiste na faculdade que todo cidadão possui de dispor livremente daquele que obteve pelo seu trabalho, por doação, mediante troca, compra ou por legítima ocupação. Dos direitos naturais decorrem as leis sociais positivas, que naqueles se fundamentam e corporizam as decisões tomadas pelos homens em sociedade mediante o direito civil, o direito público e o direito penal. Desenvolvida com muito pormenor a esfera dos direitos naturais de liberdade, segurança e propriedade, Silvestre Pinheiro Ferreira virá debruçar sobre a representação e o exercício dos distintos poderes políticos que implicam imperativamente
independência, eleição, responsabilidade e publicidade de todos os atos. E os poderes elencados são, por esta ordem, o poder eleitoral, o poder legislativo, o poder judicial, o poder executivo e o poder conservador. Temos aqui, dentro da tradição dos três poderes, de facto, a inclusão do eleitoral e do conservador. E dentro dos poderes considerados, há que atender de modo particular à formulação do poder eleitoral. O poder eleitoral é, em Silvestre Pinheiro Ferreira, uma referência constitucional primordial enquanto direito de eleger e nomear para os cargos civis e políticos os cidadãos que por seus serviços se fazem beneméritos das recompensas nacionais mediante um processo gradativo. O poder eleitoral, de teor algo autónomo, tem na economia de pensamento de Silvestre uma dimensão e centralidade que ultrapassa o exercício temporal da escolha e se afirma como garantia constitucional fundamental. Preocupado com a capacidade eleitoral, ao arrepio de mecanismos de tendência plebiscitária ou eleitoralista, Pinheiro Ferreira distingue aqueles que ao elegerem são capazes de conhecer quais são as qualidades requeridas para o efeito, dos que, embora não conheçam as ditas qualidades, conheçam quem possa estar ciente delas. Mas chama a atenção, em todo caso, para a grande massa dos que definitivamente não se encontram em condições de emitir opinião fundada sobre quem possa ser elegível. E não se trata aqui da questão censitária, é de outra natureza, de natureza qualitativa. O que subjaz ao cuidado silvestrino sobre o poder eleitoral é a exigência da representação de interesses que efetivamente corresponda aos interesses gerais da nação. Para tanto, se deviam escolher os que possuíssem os necessários conhecimentos especializados nos setores da agricultura, do comércio, da indústria e do serviço público. Os representantes de cada classe seriam eleitos pela classe imediatamente inferior, por membros da mesma classe ou da imediatamente superior. Entretanto, o boletim de voto consignaria graus de estima, devendo o eleitor considerar o candidato como superior, mediano, inferior, inibido, duvidoso ou inadmissível. A soma dos valores numéricos de estima classificariam o candidato. O resultado seria, nesta perspectiva, sem dúvida algo artificiosa e, porventura, inexecuível, mas relevante do ponto de vista das exigências da efetiva representação, eleger não o candidato que tem preferência aos olhos de cada eleitor, mas o que goza de mais alto grau de estima, na opinião de todos os eleitores, sobre a égide da lei do justo, que vimos há pouco referida. O que se pode extrair da importância primordial que Pinheiro Ferreira dará ao exercício de poder eleitoral, talvez apareça muito bem contextualizado num pensador liberal, que eu e João Carlos Espada particularmente conhecemos, e por outra natureza o professor Cerqueira Gonçalves também, que é António Paim. E que na introdução a uma edição do Senado Federal, uma edição do Manual de Cidadão, diz isto que eu gostaria de citar. Silvestre Pinheiro Ferreira tinha perfeita intuição de que, se fosse possível organizar adequadamente a representação, criar-se-ia um novo desaguador para os conflitos. Enquanto na discussão levada a cabo pelos americanos no Federalista, ou nos primórdios do chamado utilitarismo, Jeremy Bentham, cujas ideias se tornam conhecidas a partir do Westminster Review, e James Mill, os interesses individuais são encarados de forma negativa, admitindo-se, contudo, a possibilidade de emergirem e terem livre curso os interesses gerais, desde que assegurada a liberdade de iniciativa dos cidadãos. No fundo, a mão invisível de Adam Smith, um parênteses de Paim. Silvestre Pinheiro Ferreira irá não só avaliar de modo diferenciado a natureza dos interesses, como por esse meio abrir o caminho à possibilidade de organizar a sua expressão. É esta representação de competências, e podemos dizer também de proximidade, que configuraria o poder eleitoral. O filósofo e teorizador político português trata a seguir do poder legislativo. Porque o tempo escasseia, não daria tanto relevo ao poder legislativo como, inclusivamente, ao poder judicial, que preconiza uma prática anglo-saxónica do júri. Mas deixaria, sobretudo, vou-me referir já de imediato ao poder conservador. O poder conservador surge como uma instância harmonizadora e moderadora no propósito de salvaguardar os direitos que competem a cada cidadão, contribuindo para que se assegure a independência dos distintos poderes políticos, de modo a que não sejam usurpadas competências próprias. Nesta matéria,
Há, como sabem, uma evidente aproximação de pontos de vista entre as posições de Pinheiro Ferreira e o pouvoir royal defendido por Benjamin Constant. Mas há uma diferença essencial, e ele refere-a. A opinião de um publicista tão ilustre como o Sr. Benjamin Constant a este respeito é tanto mais preciosa para mim que, tendo eu próprio meditado sobre tal assunto, cheguei aos mesmos resultados, com a única diferença de que este poder me parece inerente ao exercício dos outros quatro: o legislativo, o executivo, o judiciário e o eleitoral, enquanto o Sr. Benjamin Constant o considera como um apanágio da realeza. Eu dei-lhe o nome de poder conservador. E, com efeito, no entendimento do jurisconsulto português, o exercício deste poder residiria, antes de mais, nos cidadãos, que poderiam usar do direito de petição ao Procurador de Justiça, ao mesmo tempo que aparecia consignado no controle do exercício dos vários poderes. Estava ainda previsto o princípio de resistência legal, em todos os casos em que a autoridade administrativa ou judicial ordenasse ou proibisse o que por nenhuma lei fosse ordenado ou proibido. Portanto, é a deslocação de um poder centrado na figura do rei, efetivamente, para a representação. Mais uma vez. Bem, daqui passaria da análise política, que pareceria outro aprofundamento, para o liberalismo social e económico de Silvestre Pinheiro Ferreira. A extensa e aprofundada análise do pensador sobre o exercício de poder político e o Silvestre Pinheiro Ferreira teve a oportunidade de fazer uma crítica aos textos constitucionais europeus, desde a Carta Constitucional Francesa, de 14, até a Constituição do Brasil, a da Bélgica, do Saxe, sempre no pressuposto de que encontraria sempre que uma coisa são as declarações de princípio das Constituições, um tanto ou quanto formais, outra é a criação de leis orgânicas que efetivamente levem ao exercício pleno da Constituição. E há num determinado passo em que a crítica se concentra essencialmente nisto, as Constituições que não constituem. Bom, mas à parte disso, o Silvestre Pinheiro Ferreira, na sua permanência em Paris, foi-se apercebendo também de um outro problema, que era o pauperismo, que era as questões sociais emergentes. A miséria que oprime a classe laboriosa em Portugal e um pouco por toda a Europa, e que ele atribui em grande parte ao estado de isolação, a algum excesso de individualismo e até carência de equidade económica e social. Perante este estado de coisas, Pinheiro Ferreira, em sintonia com a sua fundamentação filosófico-política de matriz utilitarista, veio a propor um conjunto de medidas que exporá no projeto de Banco de Socorro e Seguro Mútuo de 36 e, sobretudo, no projeto da Associação para a Melhoria da Sorte das Classes Industriosas, em 1840. Aí refere-se àquilo que depois foi considerado como socialismo utópico, de facto, de Saint-Simon, de Fourier e, sobretudo, aquele de quem ele mais se aproxima, curiosamente, vem nessa linha mais anglo-saxónica, que é Robert Owen. Embora não simpatizando especialmente com o socialismo utópico dos dois primeiros, verifica-se uma maior proximidade relativamente às ideias de Richard Owen, cujo pensamento se inscreve na linhagem do utilitarismo inglês, nomeadamente de Bentham. Bem, o projeto associativo, que tinha um caráter obviamente prático, mas ao mesmo tempo preventivo, portanto ia desde a associação voluntária, em que decorria fundamentalmente de um enquadramento legal existente nos quadros do Estado liberal, embora de iniciativa daqueles que quisessem associar-se, e que tinha a ver depois também com a proteção da mendicidade, a vadiagem, a prostituição, a criminalidade em geral. Bom, esta tentativa de responder através de um projeto associativo que é muito desenvolvido, importa compaginá-lo com o seu pensamento económico. Embora Silvestre Pinheiro Ferreira se tenha interessado por temas económicos desde o seu curso filosófico de 1813 no Rio de Janeiro, que é essencialmente o produto de uma educação que eu chamaria liberal,
porque cobria a filosofia, mas ia até à economia política também. Quer dizer, e, portanto, não obstante o fundamento filosófico, as preleções sobre o discurso, sobre a linguagem, o problema da linguagem é axial no pensamento de Silvestre Pinheiro Ferreira, transmitiu aos alunos aspectos de natureza económica e alguns deles tinham a ver com o mercado concorrencial e os problemas da dependência económica. Estamos em 1813, é preciso não esquecer que tinha sido assinado o Tratado Anglo-Português em 1810 e, portanto, havia uma série de questões económicas que estavam muito, digamos, na pauta dos interesses do momento e interessava que esses jovens alunos brasileiros e portugueses, um deles foi o Marquês de Lavradio, que disse sempre bem do mestre. Mas o que mais importa para esta comunicação e que permite conjugar devidamente a análise justo-constitucional com a afirmação de valores liberais de Silvestre Pinheiro Ferreira é aquilo que na sua atividade docente, num colégio de imigrados onde ganhou a vida, no Colégio Parisiense de Imigrados dinamizado por Silvela, em 1839 publica um resumo em inglês e português dos Principles of Political Economy de McCulloch. Eu não iria desenvolver muito este aspecto, mas obviamente que se tratava de uma pedagogia económica liberal que vinha na linha, obviamente, de Adam Smith e de todos os seus seguidores, e isso prestou-se tanta atenção a esse magistério e à publicação destas obras e comentários, que o Silvestre Pinheiro Ferreira acaba por merecer uma entrada no Dictionnaire d'Économie Politique de Coquelin e Guillaumont, um pouco mais tarde, que era, eu diria, uma das bíblias do liberalismo económico europeu. Em breves traços, eu estou na fase final da minha comunicação, em breves traços, a abordagem do pensamento económico liberal do seu tempo, que desenvolvi noutros textos sobre o valor económico, engloba o problema da procura do preço do mercado, do capital e do salário como elementos do custo primitivo. De sublinhar ainda que ao Estado não deve caber qualquer papel interventor ou regulador de natureza económica. A sua presença na estruturação do processo económico reveste-se da aceitação tácita do quadro legal que ao Governo compete, não diferindo neste aspecto do desenho que, em âmbito social, Pinheiro Ferreira pretendia para o seu projeto associativo, como referi há pouco. Não se tratava de promover qualquer sistema de proteção social a partir do Estado, mas sim contar com a participação, um tanto ou quanto um desenho cooperativo, como era o de Richard Owen. O resultado final esperado, certamente virtuoso, deveria saudar-se por uma tradução económica do utilitarismo de onde parte e da concretização da representação de interesses defendida no seu ideário político. Todavia, em que medida a dinâmica económica liberal que preconiza permitiria efetivamente um reformismo social que é também uma das suas preocupações? É uma pergunta que se pode colocar e que, enfim, para ladear alguma contradição. Indesmentível confiança no progresso civilizacional conduzia o admirador de Condorcet, mas eu diria que isto aproxima também dos liberais otimistas, como foi Victor Cousin, como foi Guizot, sobretudo, e Roya Collard. Esta ideia de civilização está muito presente nesta geração dos chamados doutrinários de França. Sem dúvida que pesa muito numa reflexão final que eu transmitirei daqui a pouco, quando ele já estava em Portugal, no regresso em 1842. O resultado final esperado, certamente, portanto, uma tradução económica do utilitarismo de onde parte, e podemos pôr, de facto, esta questão sobre a contradição ou não das posições sociais e das económicas. Mas esta confiança venha clarificar-se na medida em que ele se afasta das ideias catastrofistas do babelismo da máquina, que era um tema que já vinha um pouco atrás, mas que era
a possibilidade mesmo da máquina vir a substituir o homem, o que piorava, obviamente, as próprias condições de empregabilidade. Ele está a pensar, Silvestre Pinheiro Ferreira pensa sobretudo a partir da Europa, também em Portugal, mas o processo social e económico que ele tem presente é essencialmente o europeu. Não enjeitando a possibilidade da exploração industrial mecanizada a produzir desemprego, parecia-lhe viável, em todo caso, a absorção de mão de obra excedente. E esse otimismo talvez se prove melhor pela posição que toma relativamente às ideias populacionistas de Thomas Malthus, densificando as ideias do texto didático adotado de McCulloch que seguia nas aulas. Em plena expansão do liberalismo, Pinheiro Ferreira contrapõe aos que se limitam a constatar a análise de Malthus a possibilidade de dar resposta à equação entre população e subsistência, quer através, esta era a posição do Silvestre, maior exploração dos meios de riqueza disponíveis, ou a maior racionalização dos seus processos, a captação de investimento por empresários de outros países, por fim, mediante a possibilidade de uma expansão comercial. Confiante na concretização de um sistema internacional de regulamentação de preços, no limiar da década de 40 de 800, Pinheiro Ferreira, ao defender um otimismo liberal que a boa situação económica da França e na Inglaterra parecia justificar, não via razão para o alarme despoletado pelo paradoxo malthusiano, fazendo referência a que a própria crença dos malthusianos, não tanto do Malthus, era discutível. Os últimos anos. Quando Silvestre Pinheiro Ferreira regressa a Lisboa em 1842, na data em que o Costa Cabral dá um golpe de Estado e substitui e repõe a Carta Constitucional, continua a dedicar-se a questões de natureza filosófica, teodiceia e do foro jurídico, colaborando intensamente na imprensa. Atento à severa situação económica e financeira que o país então atravessava, dá a sua contribuição, em fins de julho de 46, estamos em plena Maria da Fonte, para uma das questões mais prementes, através de uma série de artigos publicados no jornal A Revolução de Setembro. Quando ele volta a Portugal, são sobretudo os meios ligados ao setembrismo que o acolhem, camadas mais jovens, mas não só, ele priva também muito com a família Castilho, mas ao publicar estes textos das reformas na administração da Fazenda Pública, e eu queria dizer que estas reformas da administração da Fazenda Pública são uma peça fundamental para a argumentação do José Félix Henriques Nogueira nos estudos sobre a reforma em Portugal, que é um pouco considerado um dos primeiros textos, digamos assim, pré-socialistas, enfim. As sugestões silvestrinas sobre a matéria, sobre a administração e a fazenda, iam no sentido da proporcionalidade da taxação e da uniformização dos impostos. Assume especial significado ainda as posições minimamente protecionistas relativamente à questão pautal. O sistema fiscal visava, em suma, liberalizar o comércio e a indústria de impostos indiretos, diminuir o peso das contribuições do setor imobiliário e, no que concerne ao problema das pautas alfandegárias, franquear os portos do reino a todas as nações, abrindo um imenso mercado onde os produtos nacionais, tanto industriais como agrícolas, concorressem com os estrangeiros. Uma última nota sobre o legado justo constitucional e liberal de Silvestre Pinheiro Ferreira. Em 1851, na Revista Popular, dirigida por Joaquim Henrique Fradesso da Silveira, estamos aqui já em publicações póstumas, mas de artigos que, muito provavelmente, Silvestre Pinheiro Ferreira redigiu um pouco antes de falecer. Interessa esta demonstração das vantagens das sociedades de socorro seguro mútuas comparadas com as instituições denominadas Montepios, que vem na linha justamente dos seus projetos associacionistas. Importa compaginá-los com o seu projeto de banco. Silvestre Pinheiro Ferreira deu a lume um não muito extenso artigo intitulado Das condições da existência dos caminhos de ferro em geral e das suas consequências quanto às relações internacionais em particular. Este texto, que foi publicado pelo Banco de Portugal há muitos anos atrás, na coleção dos clássicos de pensamento económico português, a cargo coordenados pelo nosso confrade José Luís Cardoso, e a mim coube-me organizar o volume dos textos escolhidos de natureza económica e social de Silvestre Pinheiro Ferreira.
Este texto mereceu-me sempre particular atenção, porque, embora não seja muito extenso, ele aproxima-se muito a um conceito de civilização que estava a assumir, de facto, naquela década de 30 e 40, se não antes até, como que uma referência fundamental, conjugada também com a ideia de progresso, corresponde, em grande parte, ao apogeu das ideias de progresso e desse liberalismo entendido em contexto europeu, de facto, de um otimismo quase sem barreiras. Ora bem, Pinheiro Ferreira aborda neste artigo questões de financiamento e exploração das linhas de caminho de ferro, então em pleno arranque na Europa e nos Estados Unidos. A informação e os problemas que se pretendiam trazer a público constituem uma intervenção destinada a dar opinião sobre o previsto fomento viário português no momento em que se começava a legislar sobre a matéria. As primeiras leis são ainda do período de Costa Cabral o publicista apresenta as vantagens e desvantagens de um meio de comunicação capaz de proporcionar melhores condições de defesa, trocas linguísticas mais amplas, um melhor relacionamento e eventual reunião de países limítrofes, a França e os Países Baixos, por exemplo. E o novo meio de transporte estava, obviamente, destinado a produzir uma intensificação de trocas comerciais. Com algo de futurologia, Silvestre Pinheiro Ferreira, neste escrito, antevia uma união política sem alfândegas internas, destinadas à fusão da Europa em dois grandes ramos de uma só família, em seu entender, a oriental e a ocidental, que não era futurada em todo caso, sem a advertência de uma preparação que deveria ser antecipadamente discutida e bem meditada, porque o que previa também é que um processo dessa natureza seria sempre feito sob, enfim, a circunstância de tensões permanentes dessa Europa a construir. E é isto que eu tinha para vos dizer. Estive muito bem com o seu tempo e depois desta comunicação tão rica e variada, eu perguntava se alguém quer pôr alguma observação, algum comentário, alguma pergunta aqui ao nosso confrade. Faça favor, já vem aí o micro. Muito obrigado. Pessoalmente não conhecia nada do autor que apresentou e gostaria de fazer algumas breves perguntas. Evocou a estadia dele em Paris. Quanto tempo durou e porquê? Em segundo lugar, entre 1810 e 1821, na sua estadia no Brasil, ele deu aulas, como disse, e são as preleções filosóficas. Preleções filosóficas sobre a teoria do discurso e da linguagem. Sim. E quais foram as repercussões destas aulas em Portugal depois? Foi estudado ou caiu no esquecimento? Do ponto de vista sociopolítico, ele foi muito estudado ou pouco estudado depois do seu regresso e depois da sua morte em 1846. Mais alguma? Obrigado. Não, depois responda a todas. Eu respondo a todas. João Espada, se faz favor. João Carlos. Muito obrigado. Apreciei muito a sua intervenção. Eu também não conheço a obra de Silvestre Pinheiro Ferreira, mas realmente o nosso amigo comum António Paim falava-me sempre insistentemente em Silvestre Pinheiro Ferreira e, de certa maneira, criticava-me bastante por eu não ter estudado Silvestre Pinheiro, e agora posso ver realmente o alcance e a abrangência muito estimulante da obra do autor. Eu tinha uma pergunta muito específica sobre
o conceito de poder conservador, fez o paralelo com Benjamin Constant e o poder... fez o paralelo com Benjamin Constant? Mais alto? E, portanto, gostava de... Em Constant, penso que a ideia é um poder moderador. É semelhante e porquê? Portanto, no fundo, a pergunta tem duas dimensões. Porquê o nome conservador? Conservador de quê? E a segunda é se é paralelo, o conceito é paralelo ao de poder moderador em Benjamin Constant. Muito obrigado. Acho que não há mais nenhuma questão. Eu também gostava de pôr uma questão também, também era um personagem que eu praticamente desconhecia e que viveu num período particularmente conturbado, que nesta primeira metade do século XIX foi realmente um período muito complexo. E é uma pessoa que esteve muito fora do país. Eu já tinha estado antes de ir para o Brasil, depois foi com o acordo para o Brasil, depois foi ministro, nessa qualidade viajou também pela Europa e depois viveu uma série de anos em França. E a minha dúvida é precisamente, e com interesses tão variados, se ele teve o seu pensamento, os escritos, etc., tiveram um impacto importante em Portugal, por um lado, e por outro lado, se ele era reconhecido, e aparentemente foi, na Europa e fora, né, como falou na questão do dicionário da economia política, mas mesmo em termos de ideias políticas, se havia debate entre eles e outros contemporâneos, portanto, outros pensadores também, sobre estas mesmas matérias, ou não. Muito obrigada. Era isso, e então agora, se quiser, responda o que quiser. Eu talvez comece por fazer aqui uma pequena referência, terá que ser breve, de natureza biográfica, que esclarece alguns dos pontos. E depois, o Silvestre Pinheiro Ferreira, que nasceu em 1769, filho de um fabricante da fábrica do Rato, das sedas. Enfim, depois estudou na Congregação do Oratório, mas abandona o Oratório, dá aulas em Coimbra, de Filosofia Racional e Moral, e depois, por razões que não são difíceis ainda hoje de explicar, vai ter que se afastar porque foi perseguido. Quer dizer, portanto, foi objeto não chegou a ser preso, enfim, mas achou mais prudente retirar-se e esteve na Haia. Isso também não é muito fácil de esclarecer, teve sempre a proteção do abade Correia da Serra e a seguir do futuro Conde da Barca, António Araújo Azevedo, que era o nosso representante em Paris no período da Revolução Francesa, mesmo no terror. Entretanto, ele consegue ser nomeado para secretário da nossa representação diplomática em Paris, depois na Haia, e a seguir de encarregado de negócios em Berlim, em 1802. Isto corresponde ao estar sempre fora, como refiro, e, portanto, eu acho que tenho que fazer esta explicação, mesmo que seja telegráfica. Em 1802, ele é nosso representante diplomático entre 1902 e 1904, mas fica em Berlim, na Alemanha, onde se desloca até em aspectos que tinham mais natureza de espionagem do que propriamente diplomático, a partir de determinada altura, que era conseguir espingardeiros para o esforço de defesa em Portugal, estamos antes das invasões ainda. Mas em Berlim, ele, entre outras coisas, ouviu os filósofos naturais, o Carsten e o Werthen, e também Fichte e Schelling. Ele dominava o alemão, Silvestre Pinheiro Ferreira. É uma curiosidade, mais tarde publica uma pequena gramática muito interessante, uma pequena gramática de alemão. Provavelmente dentro da sua atividade docente na imigração já de Paris. Bem, em 1807, como é óbvio, teve que abandonar Berlim, porque os exércitos napoleónicos iam avançando, estavam a caminho, obviamente, de Berlim. E ele teve que se deslocar com a família, entanto tinha casado com uma senhora alemã, Justina Dorothea von Leithold,
E depois, a partir desse casamento, haverá mesmo a filha constituirá a família, portanto, há descendência no Brasil, von Leitholt, que vem do casamento de Silvestre Pinheiro Ferreira. Bom, vai para o Brasil, não foi fácil, chega em 1808 e, à parte de cargos burocráticos que teve na Junta de Comércio, dá umas lições sobre... São justamente as coleções filosóficas sobre a teoria do discurso e da linguagem, a estética, a dissiósina e a cosmologia. É muito dispara esta forma. As lições não são sistematicamente organizadas, são um pouco, julgo eu, um pouco ao sabor até da dinâmica do próprio curso e dos interesses dos alunos que não tinham uma preparação muito significativa. Eu chamei-lhe educação liberal porque ela corresponde, de facto, a responder a aspectos muito práticos da própria convivência. Por exemplo, quando ele se dirige aos alunos e lhes diz que fundamental é discorrer com acerto e falar com correção. E, portanto, este lado útil da própria centralidade da linguagem, aliás, isso levava-nos a outro aspecto, que é, pela primeira vez, julgo eu, em contexto europeu, que é a convergência da tradição filosófica e da tradição retórica ou literária que ele acha que estiveram divorciadas no Ocidente. Uma linha mais filosófica e outra da linguagem que foi esquecida. Bem, isso levava-nos à exposição do próprio sistema filosófico de Silvestre, que não é o caso, mas de 1807 a 1821, para responder ao Michel Renaud, portanto, mais provavelmente desde 1813 a 1821, porque até aí ele é uma pessoa apagada, enfim, tinha acabado as suas funções diplomáticas e paradiplomáticas em Berlim. Depois, entretanto, o protetor dele, o António Araújo Azevedo, vai falecer, enfim. Mas em 1814, o então príncipe regente, futuro Dom João VI, mas ainda príncipe regente, pede-lhe, eu referi há pouco, alguns conselhos sobre o modo como é que se deveria proceder a algumas reformas. Obviamente que se pressentia já o surto revolucionário, entretanto, mesmo na França, com a restauração borbónica, o que existia era já um texto constitucional, era já uma realidade constitucional, não se podia esquecer isso. E a resposta de Silvestre Pinheiro Ferreira, embora não seja influenciada pela Carta Constitucional Francesa, vai muito no sentido em que é preciso promover algumas medidas. E, às vezes, não tanto explicitamente o que ele preconiza vai muito no sentido de uma carta outorgada. Em 1821 foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, como então se dizia. A questão da guerra aceitou muito contrariado, mas o Dom João VI nunca abdicou desta posição. Ora bem, eu poderia dizer que numas cartas que, entretanto, ele elaborou para um destinatário que não sei se existiu, mas isso acontece muitas vezes nessas cartas, nós percebemos que tipo de pensamento constitucional e liberal está presente. E eu diria mesmo que há julgo eu, nunca aprofundei isso, mas alguma influência de Edmund Burke. Só no pressuposto de que a vontade e os interesses do grande número raramente coincidem. E, portanto, a posição do Silvestre Pinheiro Ferreira, ele vai aconselhando, enfim, o Dom João VI, que tinha uma visão paternalista do que pudesse ser, obviamente, feito, sem ruptura, mas as coisas em Portugal, desde agosto de 1820, eram bastante complexas, e a corte brasileira já sabia isso, porque, entretanto, o conde Palmela teve a oportunidade de assistir ao que cá se passava e transmitiu isso à corte brasileira. E a posição do conde Palmela era igual à de Silvestre Pinheiro Ferreira. Era necessário, efetivamente, dar uma resposta. Ora bem, quando chega a Lisboa, o Soberano Congresso navega, obviamente, num democratismo que se revia na Constituição de Cádiz,
e o presidente do Soberano Congresso responde ao rei nestes termos, quer dizer, toca às cortes fazerem as leis toca à vossa majestade fazê-las executar. Ora bem, a resposta do rei, o discurso do rei tinha sido preparado na viagem. Vai muito, é diferente, é totalmente diferente disso, quer dizer, ele, por exemplo, diz assim: o que distingue as cortes das assembleias democráticas, ele não chama sequer às constituintes vintistas cortes constituintes, mas assembleias democráticas, na posição então defendida, consistia em que nestas basta que a proposição se vença à pluralidade de votos dos seus respectivos deputados para logo ser lei do Estado, quando, pelo contrário, nas cortes constituintes é preciso o consentimento do rei, representante permanente da nação, para que a posição acordada no corpo de representantes eletivos e amovíveis da mesma nação adquiram a categoria de leis. Ora bem, isto era totalmente contrário, o que levou o Borges Carneiro, por exemplo, eu vou utilizar a expressão não ter papas na língua, e disse assim: não há ideia copulativa entre o rei e as cortes. Nos atos legislativos, o rei tem a sanção e o veto suspensivo, mas nele não reside o poder de fazer as leis. E, portanto, tínhamos, obviamente, aqui um confronto que, obviamente, vai pautar o relacionamento equívoco entre o monarca e as cortes constituintes e depois a Constituição de 1822 e que, se podemos hoje à distância, antever, obviamente, a cisão e a fratura que iria levar a que se tenha que recuperar depois o tempo perdido através de uma Carta Constitucional como a de 1826, que de algum modo vai congraçar, por assim dizer, elementos do antigo regime com elementos liberais, que foi a mesma coisa que aconteceu com a Carta Constitucional de França do tempo de Luís XVIII. Bom, isto talvez explica... Abreviar. Já abrevio. Eu podia estar aqui a falar todo o dia. Mas o Partido Conservador é muito claro, quer dizer, o Partido Conservador, o Pouvoir Royal, tal como é assim que ele o designa, como o Benjamin Constant o designa, é um poder personalizado, é o poder moderador do rei, no sentido das instituições, enfim. Ora bem, o Silvestre Ferreira inverte isto, porque ele não está em quem governa, mas em quem ou contribui para a governação, mas em quem é governado. Quem conserva o poder ele não gosta muito do conceito de povo. São os cidadãos. São eles, obviamente, que conservam o poder. E conservam através da fiscalização, com o direito de petição. Quer dizer, ele não está organizado, não há uma repartição de poder conservador, é a própria comunidade que tem esse direito de petição, no sentido de vigiar todos os poderes. Todos os poderes. Quer dizer, o próprio legislativo, o judiciário, etc. Portanto, é em função da petição. Não sei se também é claro. Mas que tem que ser articulado com a fundamentalidade do poder eleitoral. Porque o poder eleitoral não se esgota na eleição. Quer dizer, o poder eleitoral faz parte dos poderes políticos. Faz parte dos poderes políticos. Através daquele meio um tanto ou quanto artificioso, é evidente que há uma referência depois temporal, mas eu julgo que o que podemos aproveitar do pensamento eleitoral de Silvestre Pinheiro Ferreira é mais o acentuar a representação efetiva, que pode ser paralelizada com a crítica permanente que ele faz às constituições que nada constituem, porque, traduzindo por miúdos, ele não fala nisso, as constituições não podem ser um texto ideológico. Tem que ser um texto que funcione, que corresponda efetivamente às necessidades da nação. Bom. Muito obrigada. E era essencialmente isto, o impacto europeu, que eu não teve um impacto europeu enorme. O Silvestre Pinheiro Ferreira, por exemplo, o Proudhon dedicou-lhe imensas páginas, porque o Silvestre Pinheiro Ferreira, entre outras coisas, fez uma edição comentada do direito público
do Compêndio de Direito Natural de Vattel, e o terceiro volume dessa edição é só de Silvestre Pinheiro Ferreira, é só de notas. E o Proudhon, de facto, vai citar, e foi depois a convivência que teve. Em Portugal teve menos. Em Portugal, Silvestre Pinheiro Ferreira, salvo algumas breves referências, só vai ser estudado a partir do século XX e da segunda metade do século XX. Mas teve impacto europeu, isso teve. Muito obrigada. Então, muito obrigada por esta excelente apresentação de uma personagem que muitos de nós mal conhecíamos. E dou agora então a palavra ao académico João Carlos Espada, que vamos saltar 100 anos, não é? E passamos para caminhando com o destino para Winston Churchill. Tá bom. As pessoas depois Muito boa tarde a todos, Senhora Presidente, caros confrades. Eu vou falar sobre a última biografia de Winston Churchill. Pensei que pode ser inspirador ter aqui o livro. Portanto, sob o título Churchill Walking with Destiny. Ouve-se bem? Há aqui um certo... Mais perto? Não se vê? Ok. Sob o título Churchill Walking with Destiny, o distinto historiador britânico Andrew Roberts publicou em outubro de 2018 a mais recente biografia de Winston Churchill, em um só volume. Esta é a edição portuguesa. Ainda que com mais de 1000 páginas. A obra tem sido elogiada por académicos, jornalistas e políticos dos mais diversos quadrantes e no curto período de um ano já foi ou está a ser traduzida em 10 línguas. Em Portugal acaba de ser publicada pela editora Leia e o autor apresentou pessoalmente a versão portuguesa no passado dia 17 de outubro no Palácio da Cidadela de Cascais, no âmbito da 5ª palestra Jantar Winston Churchill do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, sob o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. Está-se a ouvir bem ou não há aqui um... Sim? Está bem assim? Tá, obrigado. Na presente comunicação, procurarei passar em revista alguns dos aspectos centrais do livro de Andrew Roberts, com particular ênfase na caracterização pelo autor da personalidade e filosofia política de Winston Churchill. Andrew Roberts enfatiza certeiramente, a meu entender, o background aristocrático do jovem Winston e o sentido de independência e rebeldia decorrente desse background aristocrático, segundo Andrew Roberts. Em contrapartida, distingue esse sentimento aristocrático do vulgar snobismo, enfatizando o sentido de dever que Churchill nutria para com os mais desfavorecidos e a independente nação britânica como um todo. A rebeldia de Churchill e o seu sentido de dever ancoravam-se ainda, segundo Andrew Roberts, na sua profunda admiração pela civilização europeia e ocidental da liberdade sob a lei, no âmbito da qual ele via o Império Britânico, os povos de língua inglesa e a relação especial anglo-americana como parte integrante e também como garantes essenciais. Todavia, antes de entrar na abordagem do conteúdo propriamente do livro propriamente dito, acho que há uma questão prévia que é incontornável e que todos provavelmente já fizeram quando viram mais uma biografia de Churchill. Porquê mais uma biografia de Churchill? Segundo algumas contagens, existem mais de 1000. Porquê mais uma? Haverá algo de novo que ainda não tenha sido dito sobre Churchill? Em caso afirmativo, poderão essas eventuais novidades preencher um volumoso tomo de mais de 1100 páginas? Estas perguntas são sem dúvida pertinentes e devem ser colocadas, mas a meu entender elas não devem impedir o leitor de olhar criticamente para este livro. Se isso for feito, e no meu caso, francamente, quando comecei a ler o livro, tinha um olhar cético, precisamente por esta razão, mas se começarmos a ler o livro, creio que não ficaremos desapontados. O texto tem um ritmo e uma elegância contagiantes e contém muitos dados novos que não estavam previamente acessíveis aos estudiosos de Churchill. Como o autor refere logo no início, ele foi o primeiro historiador a obter a permissão de Rainha Isabel II para ter acesso ilimitado aos diários da Segunda Guerra de seu pai, o rei Jorge VI, e aqui se incluem naturalmente as notas escritas pelo próprio rei, acerca
dos seus almoços semanais com Churchill durante toda a guerra. Andrew Roberts faz bom uso destas notas, muito instrutivas, e cita-as abundantemente ao longo da narrativa. Outra fonte não previamente usada pelos biógrafos de Churchill são os recentemente publicados diários do embaixador soviético em Londres durante a Segunda Guerra, Ivan Maisky. É surpreendente a quantidade de informação interessante que Andrew Roberts consegue extrair dos diários deste embaixador Maisky. E há ainda várias outras fontes que o autor foi autorizado a consultar pela primeira vez, como o livro de visitas de Chartwell, a casa de campo de Churchill, as atas do The Other Club, que foi um clube fundado por Churchill em 1911, bem como, last but certainly not least, os diários de Mary Soames, a filha mais nova de Churchill, e esses diários estão agora nos Churchill Archives, Churchill College, em Cambridge. Além de tudo isto, Andrew Roberts consegue combinar todas estas novas fontes numa narrativa bem ritmada e bem ilustrada, com passagens excitantes que espelham bem a personalidade algo aventureira de Winston Churchill. Finalmente, o livro justifica bem o título escolhido pelo biógrafo, Winston Churchill Caminhando com o Destino. Somos recordados logo no início de que Churchill, tendo nascido em 1874, acreditava no seu destino desde pelo menos os 16 anos de idade, estou a citar Andrew Roberts, quando disse a um amigo que iria salvar a Inglaterra de uma invasão estrangeira, quando tinha 16 anos. Bom, mas enfim, aos 16 anos as pessoas têm várias... mais perto, good Lord. Bastante mais tarde, em 1948, no primeiro volume das suas Memórias da Segunda Guerra, Churchill escreveu que, quando em 10 de maio de 1940 fora nomeado primeiro-ministro, citação, eu senti que caminhava com o destino. Fim de citação. É a este propósito e a partir desta expressão de 1940 que Andrew Roberts apresenta a principal intenção do seu trabalho de biógrafo, explorar o grau extraordinário em que em 1940 a vida passada de Churchill tinha sido uma preparação para a sua liderança durante a Segunda Guerra. Mas a obra não consiste numa hagiografia, uma vez que Roberts procura mostrar que grande parte, se não mesmo a maior parte, da preparação de Churchill assumiu a forma de cometer erros e de aprender com esses erros. O biógrafo fornece uma longa lista de erros churchillianos ao longo de todo o livro. E para o caso de ao leitor ter escapado algum, encontramos um longo sumário de todos eles, que ocupa a página 966. É praticamente a página inteira, com uma lista de recordar a lista dos erros ao longo da vida de Churchill. Esta lista inclui designadamente a sua oposição ao voto das mulheres, a continuação da Operação Galípoli-Dardanelos, após março de 1915, este é o mais célebre erro de Churchill, o regresso ao padrão ouro, o apoio a Eduardo VIII durante a crise da abdicação, a má gestão da Operação Noruega, o chamado discurso ligando o socialismo à Gestapo na campanha eleitoral de 1945, em que, como sabem, Churchill, após ter ganho a guerra, perdeu as eleições para o Partido Trabalhista, ter permanecido como primeiro-ministro após o AVC de 1953 e muitos outros. Como digo, a lista dos erros ocupa uma página, portanto só estou aqui a nomear just a few. Cometer erros, sugere Andrew Roberts, parece ter sido o que permitiu a Churchill ter razão nas, citação, 3 ameaças mortais colocadas à civilização ocidental pelos militaristas prussianos em 1914, pelos nazis nas décadas de 1930 e 1940 e pelo comunismo soviético após a Segunda Guerra Mundial. Fim de citação. Creio, no entanto, que a expressão caminhando com o destino pode ser enganadora se for dissociada das razões morais, políticas, filosóficas que levaram Churchill a enfrentar as batalhas cruciais que enfrentou. Alguns dos seus contemporâneos descreveram-no como um oportunista em busca de fama. Andrew Roberts cita muitas dessas apreciações críticas, por vezes muito críticas, sobre Winston, desde os seus tempos na escola até ao fim da vida. Roberts reconhece que Churchill tinha uma vertente de aventureiro algo convencido de si mesmo, mas acrescenta que esse espírito de aventura estava enraizado em algo mais do que lhe dava substância. Essa âncora moral, digamos assim, é descrita por Roberts como tendo 2 dimensões. Por um lado, a defesa de Churchill da especificidade das tradições políticas do Império Britânico e dos povos de língua inglesa. Por outro lado, a sua origem e formação aristocráticas.
Andrew Roberts argumenta persuasivamente que a origem persuasivamente, em meu entender, que a origem e formação aristocráticas de Churchill lhe forneceram um forte sentido de independência e de autoconfiança. Essa dimensão aristocrática, diz Roberts, citação, pode hoje ser vista com desconforto em associação com a imagem de Churchill como salvador da democracia. Mas, se não fosse a invencível autoconfiança da sua casta de origem, estou a citar Andrew Roberts, Churchill poderia muito provavelmente ter preferido adaptar a sua mensagem às circunstâncias políticas dos anos 1930, em vez de as tratar com desdém, como de facto fez. Fim de citação. Churchill, acrescenta Andrew Roberts, citação de novo, nunca sofreu de deferência das classes médias nem de ansiedade social, simplesmente porque ele não era de classe média e o que pensavam as respeitáveis classes médias não era importante para a criança nascida no palácio de Blenheim. Fim de citação. Aqui tenho de confessar que esta passagem imediatamente me recordou a minha primeira visita a Blenheim em 1990. Palácio onde Churchill nasceu, tinha sido mandado construir pela Rainha Ana para oferecer ao antepassado de Churchill, o Duque de Marlborough, como recompensa pelas suas proezas militares em 1705. Ainda hoje é considerado como uma das mais imponentes propriedades privadas em Inglaterra. Quando cheguei lá pela primeira vez, e aliás fui de autocarro, e quando saí do autocarro e vi o portão imponente, quando cheguei lá pela primeira vez, lembro-me perfeitamente de ter ficado surpreendido com a imponência do palácio e dos amplos bosques e lagos adjacentes. E o meu primeiro pensamento foi que alguém nascido em Blenheim não teria muita propensão para obedecer a ordens de comando, especialmente se estas fossem ditadas por that man, como Churchill sempre se referiu ao desprezível cabo Hitler, ou pelo camarada Stalin. Este aristocrático sentimento de rebeldia contra poderes arbitrários de plantão está de facto presente em muitos discursos de Churchill. Um dos mais expressivos terá sido o seu discurso em Paris, em 1936, contra o nazismo e o comunismo. Passo a citar uma parte bastante conhecida. Como poderemos nós, criados como fomos num clima de liberdade, tolerar ser amordaçados e silenciados, ter espiões, bisbilhoteiros e delatores a cada esquina, deixar que até as nossas conversas privadas sejam escutadas e usadas contra nós pela polícia secreta e todos os seus agentes e sequazes, ser detidos e levados para a prisão sem julgamento, ou ser julgados por tribunais políticos ou partidários por crimes até então desconhecidos do direito civil. Fim de citação. Portanto, isto é um discurso em Paris, em 1936, simultaneamente contra o nacionalsocialismo e o comunismo. Por outras palavras, concordo com Andrew Roberts quando ele sugere que a origem e formação aristocráticas de Churchill lhe terão facultado um sentido de rebeldia contra ordens arbitrárias de comando, originárias de poderes centralizados e distantes, mas não necessariamente contra as opiniões e sentimentos das pessoas comuns. Como Roberts enfatiza corretamente, em meu ver, Churchill gostava de recordar o mandamento de Edmund Burke, que já foi referido aqui há pouco, Trust the People. E ao descrever a filosofia política de seu pai, o conservador Randolph Churchill, Winston escreveu acerca do pai Lord Randolph. Citação. Ele não via razão para que as velhas glórias da Igreja e do Estado, do rei e do país, não pudessem ser reconciliadas com a democracia moderna, ou que as massas do povo trabalhador não pudessem tornar-se as maiores defensoras daquelas antigas instituições, através das quais as suas liberdades e o seu progresso têm sido alcançados. Fim de citação. De acordo com Roberts, a origem e formação aristocráticas de Churchill deram-lhe também, ou talvez sobretudo, um sentido de dever para com o povo e a nação. Escreve Roberts, citação. As suas opiniões políticas de Churchill vinham essencialmente do movimento Young England que Disraeli lançara na década de 1840, cujo sentido de noblesse oblige assumia eterna superioridade, mas também instintivamente apreciava os deveres dos privilegiados para com os menos favorecidos. A interpretação de Churchill sobre as obrigações da aristocracia era que ele e a sua classe tinham uma profunda responsabilidade para com o seu país, o qual tinha o direito de esperar dele uma vida dedicada a servir o país. Fim de citação. Roberts em seguida acrescenta sabiamente que, citação, como verdadeiro aristocrata, Churchill não era snob. Fim de citação.
Recordando que os amigos mais próximos de Churchill vinham de um vasto círculo social, o biógrafo chama a nossa atenção para um notável episódio sobre a visita da sua ama, Mrs. Everest, ao colégio de Harrow, em 1892. Tinha Churchill 18 anos. O jovem Winston caminhou com ela de braço dado através de todo o colégio e até à estação de comboios e, citação, até teve a coragem de lhe dar um beijo, fim de citação, ignorando ostensivamente o snobismo dos seus colegas de Harrow. Esta força de vontade e a capacidade de resistência de Churchill iriam ficar sobretudo patentes na década de 1930, The Wilderness Years, como ficaram conhecidos. Isolado no seio do seu próprio Partido Conservador, ao qual regressara em 1924, 20 anos depois de o ter trocado pelos liberais em 1904, Churchill recusou ao longo de toda a década de 1930 subscrever as teses dominantes favoráveis ao apaziguamento com a Alemanha em acelerado processo de rearmamento, aliás, ilegal. Essa persistente oposição ao consenso dominante da época, o que hoje talvez pudéssemos chamar o pensamento politicamente correto da altura, portanto, essa oposição ao consenso da época custou-lhe um tremendo isolamento político e pessoal. Mas Churchill não cedeu. Durante cerca de 10 anos, durante toda a década de 1930, repetiu os alertas contra o rearmamento da Alemanha, condenou a paralisia da Sociedade das Nações, denunciou a maré antidemocrática que à esquerda e à direita crescia na Europa. A partir da sua casa de campo em Chartwell, onde escrevia e reunia um pequeno círculo de teimosos dissidentes, Churchill construiu pacientemente um autêntico governo sombra. Recolhia informações sobre a evolução da Europa, acompanhava o crescimento das forças militares alemãs, estudava a evolução das tecnologias militares. Esses 10 anos de resistência solitária tinham-no preparado como a nenhum outro para liderar a resistência inglesa quando tudo parecia perdido. E foi um programa de resistência que anunciou, nas palavras memoráveis do seu primeiro discurso como Primeiro-Ministro na Câmara dos Comuns, a 13 de maio de 1940, quando ainda estava a formar o governo. Tinha acabado de ser nomeado Primeiro-Ministro a 10 de maio, e a 13 de maio há este primeiro discurso na Câmara dos Comuns, de que vou ler uma passagem que é bastante conhecida. Citação: "Nada tenho a oferecer senão sangue, esforço, lágrimas e suor. Temos perante nós uma ameaça da mais grave natureza. Temos perante nós muitos, muitos longos meses de combate e sofrimento. Perguntam-me qual é a nossa política. Eu direi que é de fazer a guerra por mar, terra e ar, com todo o nosso poder e com toda a força que Deus nos deu. Fazer a guerra contra uma monstruosa tirania, nunca ultrapassada no lamentável catálogo do crime humano. Essa é a nossa política. Perguntam-me qual é o nosso objetivo. Posso responder numa palavra. É a vitória. Vitória a todo o custo, vitória apesar de todo o terror, vitória por mais longo e árduo que o caminho possa ser, porque sem vitória não há sobrevivência." Fim de citação. Menos de um mês depois, a 4 de junho, Churchill voltaria ao Parlamento, um dia após a evacuação com êxito de Dunkirk, de 224.318 soldados britânicos e 112.172 soldados franceses. Churchill considerou Dunkirk um milagre, confessando nunca ter esperado conseguir evacuar mais de 20 ou 30 mil soldados. Mas alertou para que, citação, "devemos ser muito cautelosos em não atribuir a esta operação os atributos de uma vitória. As guerras não se ganham com evacuações ou com retiradas." E foi neste contexto que ele proferiu o célebre discurso no Parlamento, de que vou também ler uma passagem. Citação: "Apesar de largas partes da Europa e muitos velhos e famosos Estados terem caído ou poderem cair nas garras da Gestapo e de todo o odioso aparato do poder nazi, nós não vacilaremos. Iremos até ao fim. Combateremos em França, combateremos nos mares e nos oceanos, combateremos no ar com crescente confiança e crescente força, defenderemos a nossa ilha qualquer que seja o seu custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos campos de aterragem, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas montanhas. Nunca nos renderemos. E se, o que não acredito por um momento que seja, esta ilha ou uma larga parte dela fosse subjugada e condenada à fome, então o nosso império para além dos mares, armado e guardado pela Armada Britânica, continuaria a luta até que, quando Deus quisesse, o novo mundo, com todo o seu poder e força, avançasse para salvar e libertar o velho." Fim de citação.
No fim da guerra, Churchill voltaria a dar provas desta força de vontade e capacidade de resistência. Tendo vencido a guerra para logo a seguir perder as eleições, o velho combatente não desistiu. Em 1946, no célebre discurso de Fulton, no Missouri, ladeado pelo presidente Truman, Churchill fez a primeira denúncia pública da tirania bolchevique que se abatia sobre a Europa Central e de Leste. Citação do discurso de Fulton. Da Stettin no Báltico a Trieste no Adriático, uma cortina de ferro está a descer através do continente. Por detrás dessa linha ficam todas as capitais dos antigos Estados da Europa Central e Oriental. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia, todas estas famosas cidades e a população em seu redor, estão no que devemos chamar a esfera soviética, e todas estão sujeitas, de uma forma ou de outra, não apenas à influência soviética, mas a um muito elevado e, em alguns casos, crescente controle de Moscovo. Quaisquer que sejam as conclusões a retirar destes factos, e de factos se trata, esta não é certamente a Europa libertada que nós lutamos por construir, nem ela contém os ingredientes essenciais de uma paz permanente. Fim de citação. Churchill iria então, mais uma vez, desafiar o consenso politicamente correto que emergia no pós-guerra. Esse consenso, promovido habilmente pelas forças comunistas, contava com a paralisia comprometida de grande parte das forças centristas e conservadoras. Estas estavam embaraçadas pela propaganda esquerdista que reescrevia a história da Segunda Guerra, apresentando-a como uma guerra contra as forças conservadoras, a chamada direita, alegadamente representadas pelo nazismo alemão e pelo fascismo italiano. De acordo com esta narrativa imaginária, a União Soviética de Stalin teria sido a grande opositora de Hitler. O socialismo seria o destino inexorável do progresso histórico, e a eliminação definitiva das raízes do belicismo nazi-fascista exigiria a destruição do capitalismo e a construção do socialismo. Obviamente, esta mistificação só poderia merecer o desprezo de Churchill. Orgulhoso conservador e liberal, Churchill sabia bem que a democracia ocidental fora ameaçada pelos totalitarismos coletivistas de sinal contrário, o comunismo e o nazismo, cuja aliança, aliás, desencadeara a dupla invasão da Polónia em setembro de 1939 e, com ela, o início da Segunda Guerra. E Churchill sabia que a resistência das democracias de língua inglesa se devera em grande parte ao facto de elas nunca terem sido tentadas pela hostilidade anti-ocidental, a hostilidade ao pluralismo político e económico, ao governo limitado pela lei que presta contas ao Parlamento, à economia de mercado e empresa livre. A hostilidade pregada por aqueles dois coletivismos revolucionários de sinal contrário, o comunismo e o nazismo. Com base nesta sólida visão do mundo, Churchill iria apresentar no discurso de Fulton em 1946 a estratégia que viria a servir de base à Guerra Fria e ao containment da ameaça comunista durante as 5 décadas seguintes. Em Fulton, Churchill defendeu que as Nações Unidas só poderiam desempenhar um papel efetivo se as democracias ocidentais atuassem unidas no seu interior. Apelou ainda à reconstrução de uma Europa ocidental unida, ideia que viria a desenvolver no célebre discurso de Zurique, também em 1946, em que apelou à criação de uma comum cidadania europeia, chegando a mencionar a ideia possível de, citação, qualquer coisa como os Estados Unidos da Europa, fim de citação, de que o Reino Unido, sendo apoiante, não faria, no entanto, parte. Finalmente, no núcleo dessas alianças democráticas, voltou a colocar a relação especial entre a Inglaterra e os Estados Unidos da América, parceiros centrais da vasta comunidade dos povos de língua inglesa. Churchill via esta comunidade de língua inglesa como a principal referência de liberdade ordeira na história recente ocidental, herdeira de Atenas, Roma e Jerusalém, e atribuía-lhe a principal responsabilidade na vitória da Segunda Guerra Mundial. Churchill, com efeito, acreditava na especificidade da história comum dos povos de língua inglesa, e este foi o título do seu último de mais de 40 livros, publicado em 4 volumes em 1956, mas de facto iniciado em 1932. Churchill, cuja mãe era americana, definiu esta herança comum em inúmeras ocasiões, esta herança comum dos povos de língua inglesa. Talvez uma das mais significativas tenha ocorrido no seu discurso na Universidade de Harvard, em 1943, por ocasião do doutoramento honoris causa que recebeu daquela universidade. E passo a citar, também citando Andrew Roberts, a lei, a língua, a literatura, estes são fatores consideráveis, concepções comuns do que é justo e decente.
um marcante respeito por fair play, especialmente para com os fracos e os pobres, um forte sentimento de justiça imparcial e, acima de tudo, o amor pela liberdade pessoal. Se permanecermos juntos, nada será impossível. Se ficarmos divididos, tudo falhará. Por isso, eu prego continuamente a doutrina da associação fraternal entre os nossos dois povos, pela causa do serviço à humanidade e pela honra que advém de servir fielmente grandes causas. Fim de citação. Um notável exemplo deste comum comprometimento anglo-americano para com a liberdade e o dever, como Edmund Burke gostava de referir, pode ser encontrada num aparentemente minúsculo detalhe desta massiva biografia agora publicada. Numa carta dirigida a Winston por sua mulher Clementine, em 1940, aliás, Andrew Roberts diz que é a única carta que se encontra no arquivo pessoal deles, datada de 1940. Portanto, nessa carta, citada por Andrew Roberts, diz Clementine, dirigindo-se ao marido, Winston. Citação. Parece que os teus secretários pessoais acordaram entre si comportar-se como meninos de escola, aceitando tudo o que lhes dizes e depois escapando da tua presença, encolhendo os ombros. Devo confessar que tenho notado uma deterioração nas tuas maneiras. Não és tão amável como costumavas ser. Tens o poder de dar ordens e, se elas não forem cumpridas, podes despedir qualquer pessoa, exceto o rei, o arcebispo de Canterbury e o Speaker da House of Commons. Por isso, com este tremendo poder, deves combinar urbanidade, amabilidade e, se possível, calma olímpica. Costumavas citar «On ne règne sur les âmes que par le calme». Não posso aceitar que aqueles que servem o país e te servem a ti próprio não possam também gostar de ti e admirar-te e respeitar-te. Fim de citação. Andrew Roberts admira e leva-nos a admirar que num momento de grande perigo para a nação e para todas as nações livres, a carta é de 1940, o primeiro-ministro britânico pudesse estar a ser repreendido por sua mulher a propósito das suas maneiras. E Andrew Roberts acrescenta que era altamente improvável que alguém, naquela mesma altura, naquele mesmo período, estivesse a dizer algo semelhante ao líder da chancelaria do Reich. Muito obrigado. De questões ou intervenções sobre esta releitura da biografia de Churchill. Se alguém, por favor. Está aqui o micro. Para aqui, para aqui. Tanto faz. Pode ser a primeira, tanto faz. Foi? Sim, senhor. Tanto faz, já que estava desse lado e por acaso também não reparei se tinha sido antes. Muito obrigado por esta excelente exposição sobre o livro, que ainda não tive a oportunidade de ver. Queria-lhe só pedir se é possível, um comentário. Há, digamos que uma viragem na Guerra Fria, portanto, até aos anos 1940, há toda aquela teoria de containment que foi referida, não é? É a história do long telegram do Sr. Kennan, e depois o Presidente Truman diz-se que enfim, a razão próxima terá sido a Guerra da Coreia, passa para uma fase diferente de militarização acelerada, que é a tal célebre NSC 68, o National Security Council 68. Haverá alguma posição de Churchill relativamente a esta mudança de abordagem em relação à União Soviética em contexto de Guerra Fria? Bem, sei que ele, enfim, já estaria um pouco no fim do seu percurso, mas, de todo modo, muito obrigado. Fátima Roque. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Confrade, pela brilhante lição que nos deu. Eu gostaria de saber, lendo mais um livro sobre Churchill e sabendo tudo sobre Churchill, o que é que foi a coisa mais importante que aprendeu com essa edição?
se é que aprendeu alguma coisa. Michel Renaud. Essa pergunta é muito difícil. Deve ser, não é? Muito obrigado. Ainda me lembro de sua anterior, não precedente, comunicação sobre Churchill no livro de Gilbert. E gostaria, quase do mesmo modo, perguntar se devesse caracterizar os dois livros, um relativamente ao outro, qual seria a sua avaliação mais central e centralizada da diferença ou a semelhança das abordagens. E depois uma questão mesmo subsidiária, por assim dizer, o filme de Churchill, que vimos há talvez um ano, um filme sobre Churchill. Sim, mostrou a sua resistência terrível à modalidade do desembarque de 44. E será que isso refletia, de certo modo, uma visão atrasada ou uma visão congelada das perspectivas dos ataques? No fim de contas, se Eisenhower tivesse ouvido Churchill, o desembarque teria sido um fracasso. Eu também queria pôr uma pergunta. Havendo tantas biografias sobre Churchill, portanto, a pessoa tem a ideia quase que sabe tudo, eu penso que uma nova biografia deve trazer novas interpretações, porque sobre os mesmos factos, no fundo, as pessoas podem ler as coisas de forma diferente. Agora, o que eu fiquei admirada com o que disse foi o facto deste autor ter encontrado ou utilizado novas fontes. Isso é que eu ainda acho mais estranho, quer dizer, porque, efetivamente, e porquê? Quer dizer, realmente, às vezes há acontecimentos que permitem que um historiador encontre um documento raro, um novo manuscrito que traz uma nova luz, mas pelos vistos são muitas, quer dizer, não é só o arquivo da rainha, não é? Haverá outras fontes. E porquê que isso acontece? Quer dizer, como é que se explica, no fundo, que havendo tantas biografias, sendo um personagem tão conhecido, que tanta gente se interessa, e como é que aparecem, de facto, novas fontes? Quer dizer, se há alguma explicação para isso, eu, como não sou historiadora, realmente foi uma coisa que me espantou bastante. Muito obrigada. Muito obrigado, são excelentes questões e comentários, muito obrigado. Começando pela questão da mudança sobre a Guerra Fria, eu não estou seguro que Churchill tenha jogado aí um papel muito quer dizer, decisivo, seguramente não decisivo, mas a posição de Churchill desde sempre foi profundamente anticomunista, antissoviética, desde o início, quando digo início, digo da Revolução de 1917, não é? Portanto, há uma continuidade na atitude de fundo de Churchill em relação ao comunismo soviético, tal como, aliás, ao nacionalsocialismo nazi. Portanto, se eu deteto alguma mudança na posição de Churchill em relação à União Soviética, é de facto a partir do momento em que a União Soviética é invadida em 1941 pelos nazis, quebrando o acordo que eles tinham, não é? O Ribbentrop-Molotov, não é? O pacto de, se não me engano, agosto de 1939, que é o pacto que depois preside à invasão dupla da Polónia em setembro de 40. E, portanto, digamos, a mudança de Churchill em relação à União Soviética, em relação ao que sempre tinha achado da União Soviética, creio que ocorre a partir do momento em que há a invasão e vai até ao final, digamos, da primeira guerra, até ao momento em que começa a ver os russos os soviéticos a ocuparem a Europa Centro de Leste. Aliás, eu citei o discurso de Fulton, em que ele fala das várias cidades capitais. Aí há até um certo clash com os americanos, com Roosevelt, que tem uma posição mais benevolente em relação aos soviéticos, e, portanto, de certa maneira, nessa altura, Churchill volta à posição antiga, que no fundo nunca perdeu, mas que tinha sido atenuada, à velha posição de anticomunista
primário, que ele era com muito gosto. Portanto, essa posição anticomunista primária volta a ser consagrada em Fulton e é ela que está subjacente à política toda do containment, embora o containment é do tal telegrama assinado X, não é? Do Cannon. Mas, X é o artigo. Mas esse é o telegrama que ele envia, aliás, de Moscovo, se não me engano, não é? Exato. Da embaixada americana em Moscou, exato. Portanto, penso que a atitude... Agora, na segunda fase da Guerra Fria, enfim, teria que voltar aqui a consultar o nosso Andrew Roberts, mas não me lembro que haja uma referência a um papel decisivo de Churchill. Já agora só mais um pormenor. Eu dei aulas na Polónia durante 3 anos no Colégio da Europa, com uma cátedra muito tocante. Bronislaw Geremek, European Parliament Chair in European Civilization, tinha um nome enorme. Bom, e portanto durante 3 anos convivi bastante, porque eu estava lá todos os meses, 2 semanas, mais ou menos 10 dias, portanto estava half-time lá, half-time cá. Portanto tive bastante contacto com a sociedade polaca e que me encantou muito e um grande sentido de orgulho nacional, de independência nacional, uma atitude de total inflexibilidade e desconfiança permanente em relação à Rússia, bom, e também um pouco em relação à Alemanha. Bom, mas o ponto que eu ia falar era sobre uma certa animosidade, ou talvez a animosidade seja demasiado acentuada, mas uma certa reserva em relação a Churchill por causa de Yalta e de ter aceitado a ocupação, ter aceitado que a Polónia tivesse ficado do lado soviético. E eu falei, a certa altura, durante esse período, estive com o Martin Gilbert, que aliás convidei para ir a Varsóvia ao Colégio da Europa, mas ele não pôde, já estava um pouco debilitado, mas estive com ele em Londres, numa conferência da Churchill Society, e manifestei-lhe esta preocupação, e que não sabia bem como responder e como tratar dessa sensibilidade polaca. E ele disse: eu gosto muito dos polacos, mas tenho que lhes dizer o seguinte, e foi buscar o livro, marcou uma página, em 1944, 5, já agora não fixei a data, Churchill mandou, isto depois também tem a ver com o D-Day, Churchill mandou o Estado-Maior fazer um estudo sobre a possibilidade de invasão da Polónia. Não, isto foi em 45, já com os russos lá. E isto contou-me o Martin Gilbert, eu confesso, depois não fui estudar isto em detalhe, e que o Estado-Maior unanimemente disse: desculpa, enfim, está louco, é impossível, isso é impossível. Mas ele insistiu e disse: não, eu quero um estudo temos que salvar a Polónia, porque foi por causa da Polónia que nós entramos na guerra, que realmente é o grande paradoxo, não é? Bom, e depois eu contei isto a alguns dos meus colegas polacos que ficaram impressionados, mas é só para recordar este episódio, e foi a reação imediata do Martin Gilbert. Bom, isto agora leva-nos ao tema do Martin Gilbert, da lição. A mais importante lição não consigo dizer, mas comparando com o Gilbert, com o Martin Gilbert, que eu estudei bastante e conheci também pessoalmente, e era nosso amigo, aliás veio aqui à Universidade Católica dar uma das palestras de Tocqueville em 2002 ou 2013, e que no fundo ainda hoje é o biógrafo oficial, não é? Dedicou a vida toda a Churchill e à obra de Churchill. Andrew Roberts escreveu este livro sobre Churchill, mas também é preciso prestar justiça, que ele dedicou também, já está a trabalhar nestes temas há 30 anos, e portanto não é só sobre Churchill. Enquanto Martin Gilbert publicou sobre Churchill, Andrew Roberts publicou um pouco sobre outros temas, mas o período abrangido é sempre o mesmo, e portanto eu também tenho um longo investimento no estudo de Churchill. Mas comparando com Gilbert, o que eu talvez dissesse assim, de um ponto de vista impressionista, Gilbert é um historiador muito descritivo e distanciado. A voz de Gilbert quase não se ouve. É uma descrição, por vezes, até um pouco árida, factual. Neste dia fez isto, naquele dia fez aquilo, disse isto. Nunca ouvimos a voz de Gilbert. Ele está, e como digo, por vezes torna-se um pouco árido, não é? O nosso amigo Roberts, não. É um estilo completamente diferente, é muito mais opinionated, às vezes eu acho um pouco excessivo,
Mas é sempre interessante, mas apesar de tudo é uma biografia, mas ele, portanto, as opiniões dele parecem mais vincadas e a descrição, a narrativa não é tão factual. O Martin Gilbert não introduz nenhum elemento interpretativo, comparativo, os factos ditam a narrativa, aqui não. Quer dizer, com certeza, a estrutura factual está na base, mas vê-se o autor a falar e a relacionar factos e a recordar coisas que já tinha dito, etc. Portanto, são autores diferentes. Eu gosto do Andrew Roberts também, e tudo naturalmente, e o livro é mais enérgico. Mas, do ponto de vista factual, o outro é mais, digamos, talvez, enfim, ele não está aqui para me ouvir, profissional, talvez. Embora ele seja um grande historiador, não estou a dizer, é um grande historiador. Sobre os novos dados. Eu creio que o que aconteceu, porque é que a rainha só abriu agora os diários do rei, isso não sei exatamente, pode ter a ver, pode ser que haja aquele período em que não pode abrir. No caso do embaixador soviético também não sei qual é a razão, mas quer dizer, é um facto que os diários só foram publicados agora e, portanto, por exemplo, Martin Gilbert não teve acesso. E o Martin Gilbert, sendo o historiador oficial, não teve acesso aos diários do rei. Portanto, isso pode ter a ver com a questão do tempo. Não é? Está respondido, muito obrigada. Então, damos por encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos e as comunicações tão interessantes que tivemos hoje. Muito obrigada.